A aula de hoje, eu quero fazer um corte de princípio fundamental da contagem, arranjo e combinação. E no final, distinguir arranjo de combinação. É o propósito da aula de hoje. Nas aulas anteriores, nós já estudamos arranjo, permutação, princípio fundamental da contagem, lá no início, né? Na ordem, princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação e combinação. Tudo isso nós já estudamos. Então, a questão agora é saber diferenciar uma da outra. Essa é a questão. Arranjo, vamos resolver uma questão de combinação. A questão aqui não é mais aprender arranjo. Aprender qual é a fórmula do arranjo. Não é essa a questão. A gente já viu isso em aulas anteriores. Qual é a fórmula da combinação? A gente já viu também isso em aulas anteriores. Como é que resolve pelo princípio fundamental da contagem? Também já vimos em aulas anteriores. A questão é diferenciar uma da outra. Então é isso que quero que vocês atentem. Como diferenciar? Porque nas provas, prova do Enem, não vem dizendo resolva por arranjo, resolva por princípio fundamental da contagem, ou resolva por combinação. Os textos não vêm dizendo isso. Essa habilidade é a habilidade do aluno candidato. Ele olhar para o texto e saber se trata-se de um arranjo, ou se trata-se de uma combinação, ou não é nem arranjo, é princípio fundamental da contagem. Essa habilidade é o aluno que tem que ter, ou o candidato, que tem que ter, olhando o texto, saber distinguir. Então, é isso que nós vamos trabalhar. E aí a gente volta nessa questão aqui, ó, lá dos clubes de futebol, que já resolvemos essa questão. Só quero que vocês comparem uma coisa com a outra. Essa é a questão, repito, comparar. E aí já resolvemos essa questão. 4 clubes de futebol, Grêmio, Santos, São Paulo e Flamengo, disputam um torneio. Quantas são as possibilidades para os 3 primeiros lugares? Isso trata-se de arranjo, pessoal. Por que trata-se de arranjo, professor? Porque aí os elementos não podem repetir. Quem é campeão não pode ser vice. Bora ver isso. Vamos para frente. Então, olha, vamos resolver por PFC, princípio fundamental da contagem. E aí, olha só, já aparece destaque no texto. 4 clubes para ocupar os 3 primeiros lugares. Então, 3 primeiros lugares. Primeiro lugar é o campeão, segundo lugar é o vice, e terceiro lugar chama-se terceiro lugar mesmo. Tá aí, ó, campeão, vice e terceiro lugar. Então, estamos resolvendo por princípio fundamental da contagem. E aí, resolvendo por PFC, a gente vai analisar quantas são as possibilidades para campeão. Quem pode ser campeão? Quantas possibilidades? Já apareceu aí, ó. 4. Pode ser campeão o Grêmio, ou o Santos, ou São Paulo, ou Flamengo. Os 4 podem ser campeão. Possibilidades. Não estou afirmando quem vai ser o campeão. Também eu não estou afirmando que só um vai ser campeão. Claro que só um vai ser campeão. Mas eu estou analisando as possibilidades. É uma questão meio até de probabilidade. Quem pode ser campeão? 4 podem ser campeão. Grêmio, Santos, São Paulo ou Flamengo. Só tem uma maneira de um time não poder ser campeão. Qual é? Ele não participar do campeonato. É a única maneira. É a única maneira. Então, 4 possibilidades. Quem participa do campeonato pode ser campeão. Por mais que a probabilidade seja mínima, mas pode. Não importa. Pode, qualquer clube que participa da Série A do Campeonato Brasileiro pode ser campeão. Qualquer um. Quem não pode? Quem não está na Série A. Quem está lá na Série B. Esse não tem como ser campeão. Mas qualquer um que está na Série A, ele pode ser campeão. Então, é isso que nós estamos analisando, as possibilidades. Pode ser campeão o Grêmio, ou Santos, ou São Paulo, ou Flamengo. 4. Agora, já tendo um campeão, quantos podem ser vice? Digam para mim. 3. 3, né? Porque já tem um campeão. 3, ó. Então, é nesse sentido que não há repetição. Vamos supor, só por exemplo, tá? Que o Flamengo, vamos supor que o Flamengo seja o campeão. Ora, se o Flamengo é o campeão, ele não pode ser vice-campeão. Porque não tem como um clube ser campeão e vice-campeão ao mesmo tempo. Então, tira o Flamengo daqui. Para vice-campeão,
Pode ser o Grêmio, ou o Santos, ou o São Paulo. Um desses três. Daí aqui 3, ó. Não mais 4, tá bom? Porque já tira um, porque esse já é campeão. Então vejam, isso é um caso de arranjo, pessoal. Porque não há repetição. Um clube que é campeão não pode ser vice-campeão, não repete, não há repetição. Dizer que os elementos não repetem é dizer que os elementos são distintos. Pronto, é a mesma coisa. Os elementos são diferentes nos grupos, são sinônimos. Os elementos não repetem, os elementos são distintos, os elementos são diferentes. Os textos vão abordar sempre, enfim, com uma linguagem diferente, tá bom? Mas você tem que perceber que não há repetição. Não há repetição, então é arranjo. Isso é arranjo. E aí, mas professor, sendo arranjo, pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, como a gente está fazendo? Pode, não tem problema. Não tem problema, pode fazer pelo princípio fundamental da contagem. Arranjo pode fazer pelo princípio fundamental da contagem sem problema. Já tendo um campeão e já tendo um vice-campeão. Supõe que vice-campeão seja o São Paulo. Quantos podem ser terceiro lugar? Já tem um campeão, já tem um vice. Então, agora... Isso, responderam já. Então, agora, já tem um campeão, é o Flamengo. Já tem um vice, é o São Paulo. Tira o São Paulo daqui, ó. Tira o São Paulo. Restam, olha, para o terceiro lugar, ou o Grêmio, ou o Santos. Então, 2. 2, tá aí, ó. E aí a gente sabe. Sabida a quantidade de possibilidades nas etapas, no final, multiplica. Vejam, eu falei que isso é arranjo, e arranjo fica essa escadinha decrescente, ó. 4, 3, 2. Isso é próprio de arranjo, pessoal. Arranjo fica mesmo decrescente. Tá, beleza. E aí, no final, multiplica, olha aí, ó. 4 vezes 3 vezes 2, 24 possibilidades. E a resposta são 24 possibilidades de resultados diferentes, os 4 clubes ocupando os 3 primeiros lugares. Vejam, fizemos essa questão por PFC. Agora vamos fazer essa mesma questão pela fórmula do arranjo. Pela fórmula do arranjo. O arranjo pode ser feito pelo PFC, como nós acabamos de fazer. Isso trata-se de um arranjo. Mas o arranjo também tem uma fórmula própria. E aí vamos fazer pela fórmula do arranjo. De maneira que tem que dar o mesmo resultado. É a mesma questão, vamos fazer a mesma questão de outra maneira, pela fórmula do arranjo. Então vamos lá. Olha só, a mesma questão, 4 clubes de futebol, Grêmio, Santos, São Paulo e Flamengo, disputam um torneio. Quantas são as possibilidades para os 3 primeiros lugares? Então, agora por arranjo simples. E aí já aparece a fórmula do arranjo. Bom, usando a fórmula do arranjo, a gente tem que saber quem é esse N e quem é esse P. A fórmula diz, arranjo NPAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Professor, NPAP, é esquisito isso, né? É essa nomenclatura, não fique engrilado com isso, tá bom? Quem não gostar de ler NPAP, leia N, P. Não se grilhe com isso, não. Então, quem é o N e quem é o P? 3 e 4. O N é a quantidade geralmente maior, pessoal. Então, bora conferir, ó. Grêmio, Santos, São Paulo e Flamengo, 4. A outra quantidade, 3 aqui, ó. 3. 4 e 3. O N geralmente é o maior. Então, o N é 4 e o P é 3. Tá aí, ó. O N é 4 e o P é 3. O P nunca será o maior. O N sempre será o maior. No máximo igual a P, o N ou igual a P ou maior que P. Mas nunca o P será o maior. Então, olha só, sabido quem é o N e quem é o P, tiramos do texto. Aí vamos substituir. Vamos pegar esse N aqui, ó, e colocar aqui, ó, na fórmula. Vamos pegar o P, botar aqui, ó. Vamos substituir. Então, vamos lá. Olha aí, já apareceu, ó. Bem aqui é o lugar do N, tá 4. Bem aqui é o lugar do P, tá 3. Na fórmula aqui, ó, N, ó. N fatorial em cima. O N é 4 aqui, ó. Então, fica 4 fatorial em cima. Embaixo, N menos P. Então, o N é 4. O P é 3. Fica 4 menos 3 fatorial.
E aí desenvolve esse 4 menos 3, que dá 1, né? 1 fatorial. Tá aí, ó, 4 fatorial em cima. Só repete esse 4 fatorial em cima, tá? Não faz nada em cima, tá? Só repete, 4 fatorial. E 4 menos 3 fatorial, 1 fatorial aqui embaixo, ó. Agora, a gente desenvolve esse 4 fatorial até o 1 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 1 fatorial é 1. Já vimos isso em aulas anteriores. 1 fatorial é 1. Então já resolvemos 1 fatorial. E aí a gente vai cortar 1 com 1 aí, ó. São iguais, a multiplicação em cima pode cortar. E sobra 4 vezes 3 vezes 2. Tá aí, ó. Já sai a resposta. 4 vezes 3 vezes 2, 24. Beleza, resposta. São 24 possibilidades, resultados diferentes, os 4 clubes ocupando os 3 primeiros lugares. Vejam, a mesma questão fizemos por PFC e por arranjo. E deu o mesmo resultado. 24 aqui, ó. 24, ó, por arranjo. Vou voltar lá no PFC. PFC também deu 24. Ah, professor, tanto faz, então, fazer por PFC ou por arranjo, dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. O arranjo pode fazer por PFC. Você escolhe, ou PFC ou arranjo, dá o mesmo resultado. O arranjo pode fazer por PFC. Professor, uma pergunta. O senhor disse que o arranjo pode fazer por PFC, o senhor acabou de mostrar, dá o mesmo resultado. Só uma pergunta. A combinação simples pode fazer por PFC? Resposta: não pode. Não pode, não vai dar o mesmo resultado. O arranjo pode fazer por PFC, sem problema. Tá aqui, ó, por PFC, a mesma questão, por arranjo simples. E aí, ó, deu o mesmo resultado, 24. Pode fazer arranjo por PFC. Aí vem uma indagação. E a combinação simples pode fazer por PFC? Não pode. Não pode, não dá o mesmo resultado. Então, a gente está começando a comparar e saber o que não pode e o que pode. O que dá o mesmo resultado, o que não dá o mesmo resultado, enfim. Então, vamos lá. Já voltei, vi PFC, vi o que é arranjo simples, e agora vamos lá para a combinação. Vamos lá. Combinação simples. Está aqui a fórmula da combinação. Quero para uma questão textual, que é mais interessante para nós, não essas questões diretas de fórmula. Deixa eu aqui pegar uma questão textual. Aqui, essa aqui, ó, questão 61, que eu já fiz também em aulas anteriores, diga-se de passagem. Da apostila de vocês, tá? 61 da apostila. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Quanto é o N e quanto é o P? 23. O N é 20. A pergunta primeiro, quanto é o N e quanto é o P? O N é 20 e o P é 3. Então vejam uma coisa. Isso aí é combinação. Mas atentem uma coisa. Tanto o arranjo simples como a combinação simples tem N e tem P. Ah, olha só, uma semelhança entre elas. Tanto o arranjo quanto a combinação tem o N e tem o P. Aí, uma semelhança entre arranjo e combinação. Beleza. Tanto no arranjo simples como na combinação simples, o N é o maior, o P é o menor. É verdade, tá aí, ó. De fato. Agora, uma última indagação. Professor, o senhor está mostrando que a combinação, lendo no texto, é muito parecida com o arranjo. As duas são muito parecidas. Agora, uma pergunta. Por que você lendo esse texto, o senhor está dizendo que isso é uma combinação e não é um arranjo? Já que o arranjo também tem N, também tem P. E por que não seria um arranjo? Esse é o objeto, é aqui que eu quero chegar nessa aula. Bem aqui, nessa pergunta que eu acabei de fazer. Já vou mostrar por que esse texto é combinação. E outros textos que, enfim, que vierem daqui para frente, outros textos que vierem, vocês saberem ler e distinguir. Pois bem, então, vamos lá. Tem N, tem P, N é 20 e P é 3. Isso é uma combinação.
Daqui a pouco eu vou ensinar como é que a gente sabe que é uma combinação. E aí, olha, já aparece a fórmula da combinação. Vejam, a fórmula da combinação é muito parecida com a fórmula do arranjo. A única diferença na combinação é esse P fatorial aqui a mais, ó. Só isso. Então, a fórmula da combinação e do arranjo são muito parecidas. Elas são, combinação e arranjo são irmãs, né? A única diferença da combinação é esse P fatorial. Então, vamos para frente. Já temos o N e o P. A partir daí a conta, pessoal. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse N20, vai botar aqui, ó. Vai pegar o P3 e botar aqui, ó. E ir substituindo, ó. Ah, professor, igual na fórmula do arranjo. É, igual na fórmula do arranjo. Exatamente. Então, vamos ver. Tá aí, ó, já aparece. O primeiro aqui é N, ó, é 20. O segundo é P, é 3. E aí é fórmula, né? Olha, em cima aqui é N fatorial, o N é 20, tá aqui, ó, 20 fatorial. Embaixo aqui é P fatorial, o P é 3, então 3 fatorial. E mais aqui, ó, N menos P, o N é 20, o P é 3. Tá aqui, ó, 20 menos 3 fatorial. Ah, professor, é muito parecido com a fórmula do arranjo, né? É muito parecido. Se você sabe arranjo, por tabela você sabe combinação. Tem uma maneira de um aluno não saber combinação? Tem. Qual é? Se ele não souber arranjo. Se ele não souber arranjo, obviamente ele não vai saber combinação. Mas se ele sabe arranjo, por tabela ele sabe combinação. E aí, cálculo. O que a gente vai fazer aí? Vamos fazer essa subtração aqui, ó. 20 menos 3. 20 menos 3, 17. Então vai ficar assim, ó. Vejam, repetir aí o 20, né? Repetir o 3. E fiz o 20 menos 3, que dá 17. Está aqui, ó. E agora, professor, vamos desenvolver quem? O senhor, quando chegou nessa parte, o senhor ensinou assim, desenvolva o maior até o menor. É verdade, eu falei isso mesmo. Então, o maior aí é o 20. Esse é o maior. Esse que a gente vai desenvolver, o 20. Mas até o menor. E aí embaixo tem dois menores. Menores que 20, né? O 17 fatorial e o 3 fatorial. A gente vai desenvolver esse 20 até qual? A gente vai desenvolver esse 20 até o 17. Está aí, ó. Até o 17. Então, a gente desenvolve até o maior dos menores. É isso. Desenvolve até o maior dos menores. Tá bom? Tem dois menores aí embaixo. 3 fatorial e 17 fatorial. Dois menores. Deles, o maior é o 17. Então, desenvolvo o 20 até o 17. Professor, e se eu desenvolver até o 3? Vai dar outro resultado. Vai dar outra resposta. Não vai bater o gabarito. Tá bom? Isso, estão respondendo ali. Muito bem, 17. Aí, olha só. Desenvolve até o 17. E agora vai fazer o quê, professor? Agora vai cortar o 17 com 17. Tá aí, ó. Isso já aprendemos nas últimas aulas. E vejam uma coisa. Aqui embaixo é 3 fatorial, ó. 3 fatorial, né? Tá ali, olha. Lá embaixo, o que sobrou? Cortado 17. Sobrou 20 vezes 19 vezes 18. E embaixo sobrou 3 fatorial. Aqui embaixo, né? Bem aqui, ó. Bem aqui. 3 fatorial. Aí um aluno poderia falar ou fazer o seguinte, ó. Ah, professor, bem aqui, ó, 18 dá para dividir por 3 aqui, ó. 18 dá para dividir por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Pô, bacana. Tá certo isso? Tá certo isso? Dividir 18 por 3 aí. Erradão. Tá errado. Muito aluno erra aí. Porque ele acha que 3 fatorial é 3. E ele divide 18 por 3. Tá errado. 3 fatorial, pessoal, não é 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então não confunda 3 fatorial com 3. Não, professor, ali é 3. Aí eu divido 18 por 3, que dá 6. 3 fatorial não é 3. Não é 3. 3 fatorial tá aqui, ó. Acabei de fazer. 3 fatorial é isso aqui, ó. 3 fatorial não é 3. Insisto nisso. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, não confunda as coisas, tá? E aí, daria errado. Aí, ó, tu ia dizer assim, então, resposta.
20 vezes 19 vezes 6. Aí ia dar um número lá, papapá, que talvez até tivesse lá na alternativa, tu ia marcar a letra errada. E tu ia dizer, pô, acertei aquela questão. Depois tu ia olhar o gabarito, não acertou nada. Tu errou porque tu chamou 3 fatorial de 3. E não é 3, é 6. Então vamos fazer da maneira correta. Esse 3 fatorial é 6. Tá aí, ó. Agora sim, ó. 3 fatorial é 6 aqui, ó. Ok, agora tá certo. Eu corrigindo o dever dos alunos, eu vejo que os alunos que erram, geralmente erram aí. Muitos alunos erram bem aí. O que mais? Aí aqui, ó, pode dividir 18 por 6, ó. 18 dividido por 6. Dá para dividir? Pode dividir. 18 dividido por 6 dá 3. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 20 vezes 19 vezes 3. E aí faz essa multiplicação aí, 1.140 o resultado. E aí a resposta podem ser formadas 1.140 equipes de 3 astronautas com 20 astronautas. Pronto, está aí a combinação. Vejam como combinação é parecido com arranjo. Muito parecido. Tá? São irmãs, combinação e arranjo. Agora eu vou ensinar para vocês como distinguir arranjo de combinação. Combinação de arranjo. Como ler um texto e saber se é arranjo ou combinação, professor? Vamos lá. Já aprenderam arranjo, já aprenderam combinação, já sabem que permutação é um arranjo com N igual a P, já sabem resolver pelo princípio fundamental da contagem. Ah, e uma pergunta. Combinação, como está aí na sua frente, professor, poderia fazer por PFC? Essa questão 61. Poderia fazer por PFC? Resposta, não. Não. Ia dar outro resultado. Combinação não pode fazer por PFC. Arranjo pode fazer por PFC? Pode. Combinação pode fazer por PFC? Não, não pode. Ah, professor, então por isso que o senhor ensinou essa fórmula do arranjo e da combinação. Sim, por isso que eu ensinei. Porque, claro que o PFC é mais simples. Se eu pudesse toda a vida ficar ensinando tudo por PFC, eu ensinaria. Óbvio que eu ensinaria pelo modo mais simples. Vocês me conhecem, sempre eu procuro o modo mais simples. Mas por que tendo PFC, o senhor ensinou a fórmula do arranjo? Porque eu sabia que uma hora ia chegar nessa fórmula da combinação. E aí vocês iam ter que saber utilizar essa fórmula da combinação. Porque a combinação não dá para fazer por PFC. Essa é a explicação. Combinação não dá para fazer por PFC. Daí, combinação tem que usar a fórmula da combinação. Não tem jeito, tá bom? O arranjo dá para fazer por PFC. Você pode optar. Fazer por arranjo, fazer por PFC, como eu já expliquei nessa aula lá no início. Tanto faz usar a fórmula do arranjo ou fazer a fórmula do princípio fundamental da contagem. Agora, a combinação não dá para fazer por princípio fundamental da contagem, por PFC. Somente pela fórmula da combinação mesmo. Tá bom, vamos para frente. Tudo isso são dúvidas que eu estou tirando. Possíveis dúvidas, possíveis perguntas. Tudo que já estudamos, olha, princípio fundamental da contagem, conceitos numéricos, fatorial de um número, arranjo simples, permutação simples, revisão de arranjo simples e permutação simples, que foram questões de vestibulares, que nós resolvemos, mostrei para vocês como cai isso com questões de vestibulares. E agora o tópico 7, já lá no finalzinho da apostila de vocês, as últimas páginas da apostila, arranjo simples ou combinação simples. Tópico 7 da apostila é o último tópico da apostila. Arranjo ou combinação? Comentário. Tanto arranjo como combinação são agrupamentos de P elementos distintos. Então, lá no arranjo, não pode repetir elementos. Já vimos muito isso. Na combinação também, pessoal, não pode repetir elementos. Tá? Os elementos são distintos. Escolhidos a partir de um conjunto de N elementos. N elementos dados, você forma grupos de P elementos. P elementos distintos, tanto no arranjo como na combinação. Para você ver como elas são parecidas. Vamos para frente. A diferença é que, agora sim vem a diferença. No arranjo, se mudarmos a ordem dos elementos de certo agrupamento, obteremos um novo agrupamento. Tá aí, ó. Destaquei aí, ó. No arranjo, se mudarmos a ordem dos elementos de certos agrupamentos, obteremos um novo agrupamento. Altera a natureza.
Preste bem atenção aqui que chegamos no ponto que eu queria chegar. No arranjo, se a gente mudar a ordem dos elementos nos grupos formados, trocar a ordem, põe um para frente, põe outro para trás, obteremos um novo agrupamento. Isto é, altera a natureza do grupo, vira um outro grupo. Tá, o que mais? Enquanto na combinação, mudando a ordem dos elementos de certo agrupamento, obtemos o mesmo agrupamento. Tá aí, ó, de azul, ó. Destaque de azul para a combinação. Enquanto que na combinação, mudando a ordem dos elementos, troca a ordem dos elementos dos grupos, obtemos o mesmo agrupamento. Não altera a natureza. Tá aí. Essa é a diferença do arranjo para a combinação. O arranjo troca a posição dos elementos, altera o grupo. Na matemática se diz altera a natureza. Na combinação, troca a posição dos elementos no grupo. Passam para frente, passa outro para trás. Não altera o grupo. Permanece o mesmo grupo. Na matemática, a gente diz, não altera a natureza. Professor, exemplo. Vamos ver isso em exemplo. Tá aí, ó, um exemplo. Na verdade, dois exemplos, né? O número 23 e a dupla João e Maria. O 23 tem dois algarismos, 2 e 3. É um grupo. Vamos trocar a posição deles. Vamos botar o 2 para trás e vamos botar o 3 para frente. E vamos fazer a mesma coisa com a dupla João e Maria. Tá aí, ó, já apareceu, ó. Então, no primeiro caso, trocamos a posição dos elementos aqui, ó. Colocamos o 3 para frente e o 2 para trás, ó. E aqui também trocamos a posição dos elementos nos grupos. Botamos Maria para frente e João para trás, ó. Daí aqui formou esse número aqui, ó. E aqui formou essa dupla. Agora é isso que a gente vai analisar. Quando a gente trocou a posição dos elementos desse número lá, 23, aí virou um outro número. Pergunta, alterou? Mudando a posição dos algarismos do 23, alterou o número? Sim ou não? Sim. Sim. Em outras palavras, 23 é igual ou diferente a 32? Diferente. É diferente. Então, trocando a posição dos elementos nesse grupo, alterou. 23 não é 32, são diferentes. São diferentes. E João e Maria? A dupla João e Maria. Se eu trocar a posição, botar Maria para frente e João para trás, vai alterar a dupla? Não. Não vai alterar a dupla. Professor, tem grupos que altera se mudar a posição. Tem grupos que não altera se mudar a posição. É isso. É exatamente isso. Para ficar bem claro, um exemplo bem prático, numa sala de aula. Atenção para a apresentação do seminário. Dupla João e Maria. E se eu mudasse a ordem? Se eu falasse, atenção para a apresentação do seminário. Dupla Maria e João. Ia alterar a dupla, pessoal? Não. Não ia ser a mesma dupla. Tanto faz João e Maria e João. Não ia alterar a dupla. Ia ser a mesma dupla. Na matemática diz, não altera a natureza. Não se assustem. Vocês podem abrir um livro e ver isso. Não altera a natureza. Que é isso? Não altera a natureza. Não altera a dupla. E por que eles escrevem assim nos livros, professor? Não altera a natureza. É só para complicar. Tá bom? Verdade. Só para complicar. É isso, não altera a dupla. Tá? Não altera, só isso, não altera a dupla. Beleza, então, o primeiro, quando a gente mudou a ordem, botou aqui o 3 para frente, o 2 para trás, e aí o número 23 virou o número 32. E aí 23 é diferente de 32. Então, alterou o grupo. E no caso de João e Maria, a gente trocou as posições, passou Maria para frente e João para trás. E aí não alterou, permaneceu a mesma dupla. Olha aqui, ó. Permaneceu a mesma dupla, tá? O igual. Sim, então quando altera, quando a gente troca a posição dos elementos no grupo e altera esse grupo, a gente chama de arranjo. Isso trata-se de um arranjo.
quando a gente troca a posição dos elementos num grupo e não altera, permanecem iguais aqui, ó, permanecem iguais, isso chama-se combinação. Parece uma coisa complicada, mas é muito simples. É essa análise que vocês vão ter que fazer nos textos. É assim que se difere arranjo de combinação. É dessa forma. Trocou a posição dos elementos, alterou, é arranjo. Trocou a posição dos elementos, não alterou, ainda continua sendo o mesmo grupo, é combinação. Beleza. E aí, baseado no que eu expliquei, a questão 73. Olhem só. Lá no finalzinho da apostila, podem ver lá, nas últimas folhas. Marque com A se for arranjo, ou C se for combinação. Aqui não é para calcular nada. Calcular vocês já calcularam nas questões anteriores. Não é para usar a fórmula. É só para dizer se é arranjo ou se é combinação. Se for arranjo, põe o A. Se for combinação, coloque o C. Pronto, só isso. Eu vou ajudar vocês na 73. Letra A. Utilizando-se de 1, 2, 3 e 4, quantos números de dois algarismos distintos dão para formar? E aí, a letra A, é arranjo ou combinação? Isso é um arranjo ou é uma combinação? Só um respondeu. Respondeu certo, viu? Quem respondeu aí no chat está certo. Olha só, pessoal. Na letra A, é 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou pegar aí dois números quaisquer. Eu vou pegar o 3 e 4. Daqui, ó, daqui. Eu não inventei isso, não. Tá aqui, ó. Letra A, tá aí, 3 e 4. Marquei aqui, ó. Bora mudar a posição dos elementos aí. 3 e 4 vira 4 e 3. E aí, alterou os grupos? 34 é igual a 43? Ou são diferentes? Não. São diferentes. 34 é diferente de 43. Então, implica que isso é um arranjo. Isso é um arranjo. Então, A de arranjo. Vem aqui, ó. A de arranjo. Vejam, vai fazer a prova do Enem. Lá no Enem, repito, ele não vai dizer para ti se é arranjo. Ele não vai dizer para ti que é combinação. Na prova do Enem, não virá assim, resolva por arranjo, resolva por combinação, resolva por permutação. Não vem assim, é vocês que têm que saber distinguir. Letra B. Utilizando 1, 2, 3, 4, quantos números de 4 algarismos distintos dão para formar? Também é arranjo, pessoal. Mesma coisa, olha. Inclusive são os mesmos números, olha, 1, 2, 3 e 4. Só que a diferença é que aqui são números de 4 algarismos aqui, ó. Então, esse arranjo recebe um nome especial. Que arranjo é esse? Quem sabe dizer? Esse arranjo da letra B. Primeiro, letra B, é arranjo. É arranjo. Porque também são números. Se eu tivesse que escrever alguma coisa, eu escreveria a mesma coisa. Pega 2 aqui, 3 e 4. Altera aqui, ó, 4 e 3. E aí são diferentes. Por isso é arranjo. É arranjo. Então, letra B morreu. Arranjo. Ok. Mesma coisa. Parecido com a letra A. Mesma coisa não. Parecido com a letra A. A diferença da letra B para a letra A, que aqui, bem aqui, ó, diz assim, ó, utilizando 1, 2, 3, 4, quantos números de 4 algarismos dão para formar? E na letra B era, utilizando 1, 2, 3, 4, quantos números de 2 algarismos dão para formar? Ok, letra A e letra B estão respondidas. As duas são arranjo. Agora uma pergunta para vocês. Essa letra B é um tipo permutação, professor, lembrei da palavra. Quem foi que respondeu? Quem respondeu? Pode ir, crer, Rafael. Caio Rogério ganhou meio ponto. Tá? Vou anotar ali. Meio ponto para o Caio. É permutação. A diferença da letra A para a letra B, a letra B é um arranjo, só que a letra B é uma permutação, porque o N aqui é 4 e o P aqui é 4, ó. O N é igual a P, tá? O N é igual a P. Quando o N é igual a P, o arranjo é uma permutação. Beleza, Caio? Beleza, beleza. Gostei. E a letra C e última, um hospital tem 10 médicos, quantas duplas diferentes de plantonista dão para formar? E agora, é arranjo ou combinação? Combinação, né? Olha só, vejam. Interpretação. Um hospital tem 10 médicos. Médicos são pessoas. Interpretação. Médicos são pessoas. Então, vamos lá. Médica Maria e médico João. Médico João. Então, olha, atenção. Para o plantão, médicos Maria e João. Atenção, para o plantão, médicos João e médica Maria.
Olha aí, médicos são pessoas. Então, posso chamar de Maria, posso chamar de João, deve ter um médico João, deve ter um médica Maria, sem problema, não fugir do contexto. Atenção para o plantão, médica Maria e João. Atenção para o plantão, médico João e Maria. Se eu trocar a ordem aí dos médicos, vai alterar o grupo? Sim ou não? Não. Não vai Não. alterar, permanece a igualdade aqui, ó. Então, isso trata-se de combinação. Combinação. Trata-se de combinação. Então, trata-se de combinação. Porque não alterou. Não alterou, então é combinação. Professor, quando altera é arranjo. Quando não altera, os grupos, quando troca a posição dos elementos, é combinação. Perfeito, é isso. Então, já fiz a 73, baseado em todas essas explicações, fica para vocês a 74. 74 é igual a 73, tá bom? Só que na 74 tem arranjo, combinação, permutação e PFC. Ficou bacana a 74. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Pessoal, quase todas nós já fizemos. Quase todas aí. Acho que todas nós já fizemos. Só que nós fizemos cálculos e chegamos num resultado. E na 74, ele não quer o cálculo. Ele quer só que tu marque, como eu fiz aqui, a 73, ó. A para arranjo, C para combinação, P para permutação. Professor, como é permutação? Tá aqui, ó, letra B da 73. Tá aí, permutação. Quando o N é igual a P. Quando é arranjo, N é igual a P, é permutação. Tire um print aí da 73, que vocês vão precisar. Tá, tiraram o print. Então tá aí, a letra B é um exemplo de permutação. Então aqui é para fazer a mesma coisa. A de arranjo, C de combinação, P de permutação e PFC de princípio fundamental da contagem. Vocês vão só marcar, não precisa fazer cálculo. Não é para fazer cálculo, só para marcar, tá bom? A, B, C e D não é para fazer cálculo. E, F, G, H, I, J, L, ó. Só para marcar, façam e enviem para mim, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Tá bom? Até amanhã, turma. Boa Até tarde. amanhã, professor. Beleza, boa tarde, tamo junto. Boa tarde. Meu meio ponto, professor. Caio Rogério, já vou marcar.